Em todos os cantos do Brasil, por trás de portas fechadas, há histórias de sofrimento silencioso. A violência doméstica se esconde nas sombras da intimidade, mas suas consequências ecoam nas salas de emergência, nos consultórios médicos e nas unidades de atendimento à saúde mental. Renata Tupinambá, cacica, liderança, mãe e avó. Hoje, depois de muitos anos, 10 anos que eu passei em um relacionamento abusivo, tenho 7 anos, vai fazer 8 anos que eu juntei todos os meus caquinhos do quem eu deixei de ser e hoje eu sei realmente quem eu sou. Estou aqui para falar com outras mulheres, para mostrar a outras mulheres o que eu passei, para que outras mulheres não passem, porque eu e muitas mulheres hoje estão passando. Eu fiquei grávida na minha adolescência, aos 18 anos, adolescência já chegando ali, para os 18 anos, onde eu tive o meu primeiro filho. Logo em seguida, eu tive um relacionamento no qual eu casei, tive mais 2 filhas. E foi daí que começou o ciclo de violência na minha vida. É muito triste porque quando eu relembro todo o meu passado, dói ainda. O meu filho, que hoje é o meu companheiro, é o meu guerreiro, é o homem que está sempre ao meu lado, sofreu, não só eu sofri essa violência, como ele também sofreu. E quando eu comecei saber que realmente eu estava sendo violentada, e o meu filho também, muitas das vezes eu fui questionada pela minha família, pelos meus amigos, por todos. A pior das minhas violências foi quando eu tive que tirar o meu filho de perto de mim para que o meu companheiro não fizesse com ele a mesma coisa que estava fazendo comigo. E foi daí que veio a violência não só desse companheiro, que é ex, mas a violência da família, a violência da comunidade, da sociedade. De não saber que uma mãe que estava ali doente tirou o seu filho para não sofrer a mesma violência que ela. Nas minhas 2 gestações das minhas filhas, eu sofri violência todos os 9 meses. Apesar que não chegou aos 9, eu sempre tive. Antes, que minhas filhas nasceram 7 e 8 meses por conta dessa violência que eu sofri. Eu não cheguei aos 9. Um momento que eu vejo assim, que eu disse assim, basta, foi um momento que eu fui entregar um projeto, que eu sou projetista, que quando eu entreguei esse projeto na nossa empresa, eu apanhei na frente de todos os funcionários e minha filha estava do meu lado, minha filha caçula, Lara. E eu ensanguentada, na frente da empresa, minha filha me deu uma flor. Essa imagem eu nunca vou esquecer. Que ela disse assim, tome mãe, eu vi. Mas na hora que ela disse assim, mãe, tome e me deu a flor, eu vi. Eu disse, eu não quero que ela veja mais isso. E foi nesse dia que eu decidi denunciá-lo. Foi nesse dia que eu fui até a delegacia, no qual, na delegacia, eu sofri uma violência também perante os agentes que estavam lá. Eles me falaram, no momento bom vocês não vieram chamar a gente. E agora vocês estão aqui. Deve ser só uma briga de casal. Mas eu fui além. Eu não fui mais naquela delegacia e fui na DEAN. Na DEAN eu senti a mesma violência, porque eu não fui acolhida. Então durante esses 10 anos eu passei por essa violência com esse homem, com esse ex-companheiro e por toda a sociedade. Até hoje eu sofro. Quando eu falo do que eu passei, porque as pessoas falam, por que você não saiu antes desse relacionamento? Mas o único acolhimento que eu tive e tenho a todo momento é com uma pessoa, que é o meu filho. E hoje eu estou criando um homem para que ele não faça
e isso com uma outra mulher, e ele entende. Então, assim, a minha mensagem aqui é que a gente não está sozinha. Nós, mulheres, precisamos olhar uma para a outra, ouvi-las e dar a mão. Porque a gente não pode julgar uma outra mulher. Você apanhar grávida de 7 meses com outra no colo, doeu muito aquela cena. Doeu muito porque eu achava que eu não ia sair dali. Ainda dói quando eu lembro. Mas eu sofri uma violência tão grande, que eu não vou falar, que vai ser um momento certo, todos vão saber. Uma violência que acho que nenhuma mulher quer sofrer. Nenhuma mãe vai querer ouvir. Uma violência que dói muito. Então, assim, hoje, né, a gente vê muitos feminicídios, né, por aí, muitos homens machistas, misóginos. E as nossas Kiaras, nossas mulheres, nossas Marias da Penha, entre outras mulheres. Eu sou uma das Kiaras e minha voz vai ecoar. Ah, Maria Andresa é uma baiana hoje luso-brasileira, né? Porque eu já tenho minha residência em Portugal há quase 30 anos. E uma mulher de superação, uma mulher de sonhos, uma mulher de objetivo, uma mulher que conhece o sofrimento em todas as suas espécies, sobretudo com relação à violência doméstica, que hoje é um problema seríssimo na sociedade. Quando nós somos vítima de pessoas da nossa confiança, de pessoas que a gente dedica amor, que a gente tem projetos de vida juntos, e de repente essas pessoas vêm, acabam com esse sonho, destrói todo um grande projeto. Mas Maria Andresa foi tentando e passando pela vida, buscando soluções e força. E essa força encontrou através de Deus, através dos orixás, através dos amigos. Hoje eu estou com mais coragem para poder abrir a boca e falar de um casamento, primeiro casamento, que realmente foi uma grande infelicidade na minha vida, pelas torturas psicológicas, sobretudo, mesmo divorciada, que me traz sofrimentos até hoje. Uma pessoa que veio para poder destruir todo um contexto, inclusive não só da família que eu tentei construir com ele, como também da minha família biológica. Mas Maria Andresa segue firme, Maria Andresa segue dando a mão para essas mulheres também, não é, num trabalho maravilhoso também em Portugal, no sentido de alertar que a gente não pode abrir todas as portas, tem que ter muito cuidado, porque ele geralmente aparece muito amável, muito apaixonado. E qual é a mulher que não quer estar com um homem para poder viver uma grande paixão? Mas atrás disso é necessário que se veja que é uma grande máscara. E com o passar do tempo a gente vai descobrindo o criminoso e o grande inimigo que dorme ao nosso lado. De qualquer maneira, o sofrimento também nos fortalece, porque as vítimas, eu acho que hoje, num projeto assim, num conjunto de uma maneira geral, acho que a palavra de ordem é a gente alertar as outras mulheres para poder evitar cair nesse grande golpe. Eles se reúnem todas essas más qualidades. São os golpistas, são desonestos, são violentos, são agressivos. E eles vêm para poder realmente destruir a vida da mulher de uma maneira total. A minha, por acaso, também foi nesse sentido. Não só na vida profissional, como enquanto mulher, enquanto pessoa, inclusive colocando filhos também, não é, contra a mãe. Aumentar mais o sofrimento, porque qual é a pessoa? Quem casa quer ter casa. Quem casa quer ter filho, quem casa quer construir uma família. E de repente você vê que todo o seu projeto que você investiu ao longo do tempo, com essas pessoas infelizes, maldosas, cruéis, criminosas, mau caráter, e eu fui vítima disso. Primeiro caso é denunciar.
Não pode ter medo. Porque se tiver medo é um processo tão maligno, tão vicioso, que justamente eu digo o artista, né? Essa moldagem para poder você ficar com medo. Então não pode ter medo, porque hoje o Assim Assado, graças à Lei Maria da Penha, a gente já consegue encontrar um certo apoio. Claro que essa lei ainda muito, não é, precisa de se rever essa situação. Eu, na condição de advogada, acho que o primeiro indício desse caso, da violência contra a mulher, é necessário que prenda mesmo esses caras. Porque enquanto não tiver uma legislação forte, potente, que penalize, eles vão continuar fazendo a mesma coisa. Na minha condição, por exemplo, eu sinto às vezes que quando eu falo, as pessoas, vamos deixar isso para lá, porque elas não querem, na realidade, se envolverem com o problema, porque diz que problema de marido e mulher não se mete a colher, se mete o faqueiro inteiro. As pessoas não podem ficar em cima do muro esperando que essas vidas sejam ceifadas como a gente tem, né? Eu, graças a Deus, consegui, mesmo assim, eu também tentei uma Lei Maria da Penha, por conta de ameaças, né? Sem contar com um psicológico abaladíssimo, que foi um prejuízo terrível. E essa coisa é como a gente fala, tem dores que não dá para poder as pessoas... Tem cicatrizes que as pessoas não veem. As pessoas veem as cicatrizes quando é da agressão física, mas quando é da agressão psicológica, muitas das vezes é um caso difícil de você resolver. E é através de Kiara que eu crio mais força ainda, porque eu não sei também até quando isso vai finalizar, quando isso vai parar. Então, quando eu leio esse livro, quando eu vejo esse testemunho, quando eu vejo esse depoimento, aí eu me fortaleço muito mais e acho que eu estou no caminho certo. Eu sou Suzane Abram, cirurgiã dentista, artista plástica, judia, integrante do movimento As Pretas Falam e mulher ativa no processo de cura contra a violência doméstica. O primeiro contato mesmo com a violência doméstica, né? Desde cedo, muito cedo, né? Enfrentando algumas coisas que não eram do padrão. Dentro da minha própria casa eu já tinha, assim, uma rebeldia natural, que eu enfrentava muito meus pais, eu era a rebelde sem causa. A partir daí eu comecei a me envolver com namorados que eles não aceitavam muito. E daí veio as rebeldias, as brigas, os conflitos. E daí começou a minha trajetória, né? Até que um dia até minha irmã perguntou: por que você só arranja namorado assim? Com dependência química. Você é dependente químico? Na verdade, eu nunca usei drogas, nunca compartilhei com eles nenhum tipo de droga. Eu apenas me envolvia e eu também buscava essa resposta, eu não sabia o que era. Até que eu comecei a levar meu próprio filho para sessões de psicologia, né, com psicólogos e tal. E foi quando uma psicóloga virou para mim e disse que eu era codependente. E o que é codependência? Eu não sabia o que era, até que ela me mostrou um vídeo de Infinite Gravity, né? Se vocês baixarem no YouTube, vocês podem ver. E era exatamente o que eu era para os namorados, né? Eu queria, às vezes, sair daquela relação e eu não conseguia. E quando eu via, eu estava tomada novamente naquela relação e eu não conseguia sair. E esse padrão nunca mudou na minha vida, foi um atrás do outro, e até que, novamente, eu caí no processo de violência doméstica. Perdi o emprego, né, por conta de uma briga que eu tive com um desses namorados, e o que mais me, assim, chateou não foi nem o próprio agressor, mas foi o contexto da sociedade, que não me acolheu. Eu, no outro dia, fui mandada embora do emprego por conta dessa briga. E ao invés de receber um acolhimento, um abraço, um apoio psicológico,
Então, naquele dia em que eu recebi a agressão, no outro dia, ao invés de eu ser acolhida, eu fui demitida. Então aquilo para mim foi o que eu nunca engoli e foi a maior violência de todas, a da sociedade. E é isso que eu vim aqui hoje gritar, porque infelizmente a violência doméstica é um grito silencioso que ninguém compartilha. E a gente está aqui hoje com essa missão de chamar a atenção a todos, não só de que a violência pode ocorrer em qualquer ambiente. O que a gente acha, o que acho interessante é que quando a gente é vítima, né, de violência, algo assim, nesse sentido, ao invés de ser acolhida pelas pessoas, pelos seus próprios amigos, eles se afastam. Eles não querem se envolver, eles dizem, não, ali é só problema, não quero, entendeu? E aí a gente se afunda mais ainda naquele contexto, a gente não consegue nem, sabe, emergir e buscar ar para continuar a nossa jornada. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Outra coisa que me chamou mais atenção, né, foi um vídeo que meu filho compartilhou comigo nesse processo de cura, né? Porque, como eu disse a vocês, é um processo muito longo. E aí ele compartilhou comigo um vídeo de Emicida, da Luz e a Escuridão. E aquele vídeo, para mim, foi o vídeo mais chocante da minha vida, porque parecia que eu estava ali naquele desenhozinho animado, sabe? E mostrava exatamente aquele agressor, né, que vinha metaforicamente através dos desenhos. E ele virou para mim e disse, minha mãe, você sofre violência doméstica. Eu sou Kiara e minha voz ecoa. Eu acho que começa sendo Chica da Silva, Manicongo, Marianita de Carvalho, Dandara, Kiara, a criança, a jovem, o idoso, essa mulher travestigênero e negra, periférica, que chegou aos 43 anos, viva no Brasil, que lidera o ranking de violência para dentro e fora do meu corpo, ainda mais atravessado pelo racismo estrutural, que para além do meu gênero, alcança a minha raça e atinge a minha cor. Então eu sou todas essas mulheres que infelizmente estão sendo violadas e agredidas desde antes de eu existir enquanto ser que eu sou. É porque ninguém nunca imagina, né, que uma líder religiosa, uma mulher forte, filha, mãe, né, irá passar por uma violação de direito, porque não é só uma violência, é uma violação de direito. O direito de eu existir, o direito de eu ir e vir, o direito de eu não falar, o direito de eu não estudar, o direito de eu não me formar. Chica da Silva, Dandara, Kiara, essa violência não foi só vocês que viveram. Eu vivenciei essa violência também. Porque cada lágrima derramada por uma mulher, independente de gênero, raça, credo, status social, é a minha lágrima também derramada. Eu não posso falar só da dor e da violência que eu, enquanto essa mulher travestigênero, negra, vivencio todos os dias quando eu acordo num país que lidera o ranking de violência e assassinato do meu corpo, da minha corporalidade. Porque quando eu falo desse assassinato, dessa violência, eu não estou falando só sobre a Lana de Carvalho. Eu estou falando sobre uma nação de mulheres e jovens que sofrem isso todos os dias ao levantar, com a certeza de ir até um lugar e não voltar viva, ou até mesmo ser silenciada dentro das suas casas. Então eu trago tudo isso para que vocês possam entender que todas essas violências, tanto verbal, psicológica, física, não foram só vocês que passaram, eu também vivi, eu também vivencio todos os dias. Quando eu vejo uma Kiara, uma Dandara, uma Jussara, uma Sandra, uma Mai, então eu acho que a maior violência
que nós, enquanto eu, mulher, preta, travestis, por que eu digo travesti? Porque as travestis foram pioneiras nessa luta de resistência e existência no mundo e principalmente no Brasil, que lidera essa condenação das nossas vidas. Então a violência maior que hoje meu corpo vive todos os dias e vivencia é a violência da existência e de existir sendo o que eu sou. Então não é fácil ser mulher. Lá já nos ensinavam, né, que mulher foi feita para dirigir fogão, lavar, passar e arrumar e servir de acesso fácil. Infelizmente, para os héteros, homens, branco, sexista, machista que vem violando nossos corpos e atravessando as encruzilhadas da vida para que nosso sangue seja jorrado todos os dias, todas as horas, a cada minuto. Então a minha boca ecoa o efó, o ebó da raiva, da ira, de Exu, das encruzilhadas que me tranca, não permitindo viver, das encruzilhadas que atravessa a minha vida enquanto mãe, enquanto filha, enquanto irmã, enquanto amiga. Eu acho que eu sou Kiara e minha voz ecoa. Eu sou não, eu já estou sendo Kiara. E eu tenho certeza que as nossas vozes irão ecoar em todos os espaços, em todos os lugares. Que nesse lugar aqui hoje aquilombado, um lugar de resistência, um lugar de existência, que possa chegar em todas as partes do Brasil e do mundo. Que infelizmente do outro lado, esse direito está sendo negado por um homem que ainda assim quer que nossos corpos, nossa existência deixe de existir. Então para vocês, para mim, Kiara, que essa voz ecoa, eu digo assim: eu, meu pé de limoeiro, na terra do alvorá. Oh, meu pé de limoeiro, na terra do alvorá, aonde o sol brilhou no tempo, onde canta o sabiá, aonde o sol brilhou no tempo, onde canta o sabiá, minha terra um sertão, onde eu avistei o Irará, minha terra um sertão, onde eu avistei o Irará, o dia que meu corpo fosse embora, toda a nação irá chorar, o dia que Kiara existir, todas as estrelas irão brilhar. Olá, sou Clara Martins, mulher branca, 44 anos, mãe, empresária, palestrante, escritora, associativista, junto com algumas instituições como a Associação Comercial, fui diretora de Tecnologia e Qualidade. Na FEComércio fui coordenadora, vice-coordenadora da Câmara de Mulher Empresária. 2020 a pandemia, né? Até 2020 eu, com os meus 40 anos, era uma empresária de destaque, renomada, com meus negócios consolidados, mãe e provedora do lar, com 2 filhos. Diria que eu cheguei no meu ápice profissional, talvez não seja essa palavra, mas a minha realização pessoal até os 40 anos e profissional eu tinha conquistado. Tive vontade de reconstruir uma família. E a partir daí eu procurei, né, dentro dos meios cabíveis no processo, conhecer alguém. Eu conheci um homem muito educado, um homem de uma boa aparência, um homem de uma boa família, um homem que trazia com a bagagem cultural e de vida que aparentemente tinha muitos valores ou ideias parecidos com os meus. Só que 3 meses depois, eu descobri que, na verdade, esse príncipe encantado era o dragão que invadiu o meu castelo. E nesse contexto eu me vi refém dentro da minha própria casa, onde tinham homens armados que eram seguranças, onde ele andava armado com 2 armas de fogo
E começaram as torturas psicológicas, por fim, as físicas. Visto que em 2022, em julho de 2022, quando eu fui resgatada, após a última tortura, que foram 12 horas contínuas, com espada de samurai, onde eu saí com o crânio quebrado, dedo quebrado, fundamento dos 2 fêmurs. Já tinha perdido a guarda de meus filhos, minha empresa já tinha sido dilapidada de todos os jeitos, minha casa, minha alma. E aquela empresária que circulava, né, nos meios, de repente era um ser que vagava. Sem ter para onde ir e que precisou de muita compaixão, de muitos amigos, de toda uma rede de apoio para que hoje estivesse aqui reverberando esse projeto chamado Kiaras Vozes que Ecoam. Porque nesse processo eu descobri que eu sou uma em milhões e a gente precisa dar voz a essas sobreviventes que são hoje um grande exemplo de superação, de resiliência, e cada história traz um significado para inspirar e fortalecer mulheres que estão ainda no ciclo de violência, como também o entendimento da sociedade, o seu papel como corresponsável por essas mulheres e seus filhos. E a partir daí, a personagem Kiara se torna hoje um símbolo universal em prol dessa bandeira de combate à violência doméstica. Kiara se tornou uma referência e, como eu escrevi aqui no final do livro, quantas Kiaras você conhece? Esse livro é o despertar do entendimento do ciclo da violência, das sequelas deixadas nas vítimas e em seus filhos. O processo de superação só é possível com apoio familiar e redes que acolham a vítima de forma direta e indireta. A personagem Kiara pode ser sua amiga, sua mãe, sua irmã, sua prima, sua tia, sua vizinha, sua colega de trabalho ou até mesmo você. Convido a todos para fazer a leitura desse trama que envolve amor, suspense, drama, terror e um final feliz. E também, principalmente, convido você, sobretudo, a defender e acolher mulheres que precisam da sua compaixão para superar os traumas de violência.